Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Mário Ferreira e eu ajudo pessoas a saírem do zero aos 10K por mês com consultoria empresarial. E nessa live de hoje, eu vou falar como você pode decolar na sua carreira de consultor ou consultor empresarial. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar como realmente você pode dar um grande salto nessa carreira. Eu queria saber se vocês estão ouvindo, se o som está ok. Estou aqui também ao vivo no YouTube. Nesse momento aqui, vou ficar aqui um pouco mais afastado para que eu possa aparecer aqui. Então, olha só, nessa live de hoje, eu vou estar trabalhando aqui para vocês, mostrando alguns pontos que eu considero relevantes para vocês se tornarem consultores empresariais e dar uma guinada na sua carreira. Eu queria aqui dar as boas-vindas a vocês que está chegando. Muito bem, Fábio Brim, alto e claro, maravilha, Pro. Aqui, Meire também, um abraço. Deni, sejam bem-vindos. Olha só, gente, eu vim há algumas semanas focando muito nesse trabalho, mostrando como a gente pode desenvolver essa carreira a partir de todas as experiências que eu tive ao longo desse tempo. E agora eu vou mostrar para vocês como podem decolar de fato na carreira. O que é que vocês podem fazer? Vou colocar aqui, fixar, tá? Fixar aqui o comentário, o tema da nossa live, para a gente começar a essa narrativa. E uma coisa interessante que eu queria já deixar claro para vocês é o seguinte: se vocês desejam mesmo ingressar na carreira, quer decolar, vocês têm que começar a pensar em soluções. Todo mundo tem conhecimento que aprendeu ao longo da vida e isso vai sendo desenvolvido, vai sendo aprimorado. Mas o que é que o mercado precisa? O que é que a gente pode mostrar de valor em nosso conhecimento, naquilo que a gente aprendeu com o tempo? Como é que a gente pode fazer isso, tá? Quando a gente identifica esses detalhes, fica muito mais claro de você iniciar na carreira. E aí a gente tem que começar a pensar na linguagem. Eu vou começar a falar aqui para vocês qual é a linguagem mais adequada para você se destacar no mercado. E aí eu vou fazer algumas analogias com as Olimpíadas, com os atletas, como os atletas olímpicos, os medalhistas, como é que eles trabalham, como é que eles agem para conquistar o sucesso na carreira deles. Então fica aqui comigo, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse conhecimento. Quem é meu mentorado, obviamente que já tem um acesso mais direto, já consegue ser direcionado, sabe exatamente o que precisa ser feito, e com você agora também, que está aqui nesse momento, vai sempre ter acesso a conteúdos de qualidade, a informações que possa também te levar para um próximo nível. E aí, pensando nisso, a gente tem que entender o seguinte: as pessoas, elas não conseguem enxergar o óbvio. Para fazer decolar na carreira, a gente tem que fazer as pessoas enxergarem o óbvio. E o que é esse óbvio? Imagine que você está na empresa desenvolvendo o seu trabalho, só que acontece é que muitas pessoas estão muito envolvidas do processo das suas empresas. Elas não têm tempo, muitas vezes, para pensar em soluções. E aí entra o papel do consultor, ter esse olhar atento, enxergar possibilidades onde demais pessoas não conseguem por estarem imersas em um monte de situações que tomam bastante o dia dessas pessoas. E aí a gente tem que pensar o seguinte: para ter acesso, para decolar, para você realmente conquistar o que você precisa estar no processo da viagem. A vida, gente, é como um corredor. Imagine que você está num corredor de hotel, quem já foi aqui em hotel, vê ali um corredor e tem várias portas. Só vai conseguir ter acesso a essas portas quem, de fato, está vivendo aquela experiência. Não tem como você saber se você vai bombar, se você vai se dar bem na carreira de consultor, se simplesmente você não se mover, você não fazer exatamente aquilo que precisa. Então, a primeira coisa é se permitir errar. Porque essa autocobrança de querer fazer tudo de uma forma muito perfeita, isso não funciona. Não funciona porque isso limita a tua capacidade de criatividade, o teu potencial. E aí, como é que você vai evoluir? Como é que você vai estabelecer uma relação
de longo prazo com essas empresas. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, independente do seu estágio, do seu nível de conhecimento, você pode começar do seu jeito, aplicando o que você aprendeu ao longo da sua carreira para você realmente decolar, para você conseguir trazer os resultados que as empresas precisam e esperam de você. E aí a gente tem que parar com isso de se comparar, gente. Olha, muitas vezes eu estou indo numa empresa, estou desenvolvendo trabalho e sempre tem outros profissionais que estão também fazendo o seu papel. São outros consultores, outras consultorias, só que cada um tem o seu espaço. Você tem que entender o seguinte, qual é o seu espaço dentro desse processo? Como você pode agregar valor para essas pessoas? Quando você entende isso, faz toda a diferença. Mônica Pimenta, seja bem-vinda, um grande abraço para você. Também estou aqui com as minhas mentoradas que estão presentes aqui na live. Isso é muito bacana de ver esse comprometimento, de ver essa entrega, sabe, pensando, sonhando realmente em ter uma vida próspera, em fazer algo que dê prazer, que você se sinta útil, capaz de transformar a sua vida, a vida da sua família e de tantas pessoas que se conectam com você. Isso faz uma grande diferença e traz um sentido especial. Hoje, meu dia foi muito cheio, graças a Deus. Um monte de encontros, reuniões, mentorias com diversas pessoas, empresas diferentes. E aí eu fico pensando o seguinte, que os problemas são parecidos. O que diferencia são as emoções. O que diferencia são as emoções que cada um sente quando estão expostos a essas questões. E aí eu fico pensando, qual é o aprendizado que eu posso tirar de uma empresa e agregar valor para outra empresa? É isso que a gente tem que fazer. Mônica, você é show. Ô, querida, obrigado. Muito obrigado, tá? Pela presença e pelo carinho. Quando eu estou aqui fazendo isso, eu quero, de fato, fazer com que cada um de vocês possam viver essa experiência maravilhosa que eu vivo. Ter o feedback das pessoas, sabe? Quando você pensa, será que eu comecei assim? Obviamente que não, eu tive que ralar, eu tive que tentar, errar, quebrar a cara, receber muitos nãos para aprender. Só que eu sempre gostei de viver o processo. Eu sempre gostei da trajetória, porque para mim, mais importante do que chegar lá no destino, chegou, acabou, conquistou, mas o que conta mesmo é o que você vive durante tudo isso, é o que você aprende, são as pessoas que você se relaciona. É isso que vai fazer toda uma construção de mudança de mentalidade para você realmente avançar nos seus projetos, naquilo que você realmente quer conquistar. E aí tem uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui que eu considero primordial, que é um grande erro, é que muitas pessoas que querem começar na carreira de consultor, o que é que elas fazem? Elas ignoram, tá? Elas ignoram o processo de aprendizado e principalmente as suas habilidades e talentos. Se você tem uma habilidade muito bem desenvolvida, você tem um talento para fazer algo, e você simplesmente deixa esse talento de lado, que é nato seu, que você já nasceu com ele, isso é forte, vibra dentro de você. Se você simplesmente... Um abraço, Bruno, para você, Viviane, Rafael, que bom ter vocês aqui. Eu queria que vocês, inclusive, pudessem compartilhar com outras pessoas que possam aprender isso. Pega aí o aviãozinho, manda para outros amigos para participar dessa live, porque quanto mais pessoas têm conhecimento, gente, a informação de qualidade, de valor, vai ter suas vidas transformadas. E aí, voltando aqui, que eu estou falando para vocês, quando a gente deixa de fazer algo que é do nosso talento, é da nossa capacidade, para fazer algo que a gente precisa gastar uma energia muito maior, claro que você tem a capacidade de aprender, mas veja bem, você está tendo um atraso nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Se você tem um dom, tem um talento, se você trabalhar ele, você vai ter resultados muito mais significativos e em menor tempo do que você gastar todo um tempo a mais para aprender algo que talvez você não tenha uma habilidade ou que você vai passar anos e não vai tentar. Quantos atletas tentam diversos esportes até conquistar aquele esporte que vai realmente fazer parte da vida deles? Então é isso que eu quero para vocês, porque assim, ó, quando a gente
consegue desenvolver um trabalho baseado no nosso talento, eu não vou precisar me desgastar tanto para desenvolver as minhas habilidades comportamentais para desenvolver essa atividade. Entende? Eu não vou precisar ter um esforço sobrenatural, muitas vezes, para aprender algo e os resultados vão ser mínimos. Então, o primeiro ponto, qual é o seu talento? Qual é a habilidade que você tem? Como as pessoas se conectam com você? O que é que elas te pedem conselho? Como é que elas te orientam? Quando você começa a perceber isso, aí você vai dizer assim, olha, eu tenho uma grande possibilidade de ser um consultor, de ser uma consultora do setor financeiro, porque você já tem esse processo de organização, as pessoas já confiam em você, se você tem um poder de liderança, um poder de unir as pessoas, de resolver conflitos, você entende que também você já está tendo um direcionamento para esse sentido da consultoria. Se você é uma pessoa que gosta de processos, de organização, você vai ser excelente para trabalhar com metas, com planejamento, você já começa a expandir. Então, o foco para decolar é o que você é bom. Ah, Mário, mas eu não sei no que eu sou bom. Será que eu sou bom em alguma coisa? Obviamente que você tem várias qualidades que você pode desenvolver. Como você pode fazer isso? Aí que está o grande detalhe. Comece a observar desde a sua infância. Porque quando a gente cresce, a gente perde um pouco esse senso de criatividade, essa coragem de fazer as coisas, o medo de errar, sabe? Que a gente faz sem esperar a avaliação. Então a gente vai conseguindo fazer isso. Eu mesma vivo esse drama. Vive esse drama. Qual é o drama, Vive, que você vive especificamente? Fala pra gente aqui, para deixar mais claro essa questão. Porque muitas pessoas ficam sem saber que caminho seguir. E aí passa a vida toda fazendo uma coxa de retalho. Já viu o que é uma coxa de retalho? Um grande lençol com vários pedacinhos colado no outro. Eu lembro que minha avó fazia, minha tia, e fica lindo para usar como decoração, tá? Fuxico também, que junta as pecinhas ali. E você passa a vida toda fazendo um emaranhado de coisas na tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tenta, erra, acerta mais ou menos, desiste, aí muda de emprego, tenta fazer algo, porque de repente não é algo que está intrínseco em você, do seu talento, não é um dom, não é algo que você desenvolveu, ou talvez você não colocou a energia suficiente para que isso desenvolvesse. E para ser consultor, você não precisa nascer com o dom de ser consultor ou ser consultora, porque é treinável. Se você seguir o padrão, a técnica, o modo de fazer as coisas, você vai seguir, realmente vai conquistar isso. Então, exatamente, não sei que caminho seguir. Vive, olha, os meus mentorados em consultoria, que eu digo que é uma consultoria que serve para a vida, eles conseguem conquistar esse objetivo de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque a gente consegue modelar o conhecimento que cada um tem e pensar como isso pode transformar a sua vida e como isso pode gerar valor para a vida de outras pessoas. Então, aquela sensação de você vai fazer algo que você gosta, que você se sente bem, que você se sente feliz, realizada, ainda você vai ganhar dinheiro por isso. Então, isso é um estado de plenitude. Um estado de plenitude que o ser humano conquista a partir do momento que ele consegue desenvolver uma atividade que não é um fardo, que não é uma atividade que é um peso. Hoje eu tive, para vocês terem ideia, foram 5 encontros virtuais. 5 encontros, cada um de 1h30, mais ou menos. 1 hora, 1h30. E cada experiência daquela ali são fatos novos, desafios. Imagine se por acaso eu não gostasse de fazer esse trabalho. Imagine passar o dia todo ali na frente do computador, desenvolvendo, mas para mim isso é uma satisfação, é algo que, gente, eu juro para vocês, eu não sinto o tempo passar. Porque eu sei que o meu conhecimento está gerando um valor tão forte na transformação da vida daquelas pessoas que eu me sinto bem realizado por isso. Um beijo, Neila, para você, querida. Cris Neiva também, seja bem-vinda. Olha que coisa legal aqui. Então, gente, quando a gente fala exatamente de reconhecer esse talento, é para você encurtar o tempo para você chegar no seu objetivo principal, que é a sua realização profissional. Não adianta você estar no emprego ganhando bem, ou de repente estar numa função que você odeia, que você detesta,
simplesmente para seguir um padrão, para sobreviver. Você está simplesmente sobrevivendo. Você precisa aproveitar a sua vida nessas dimensões, pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida. Então tem que ter um equilíbrio entre esses pratos, sabe? Você tem que estar ali, ó, girando cada prato para aquilo realmente funcionar. É isso que você tem que conquistar, que você tem que se permitir. Só que isso é uma construção que leva tempo. Não é algo da noite para o dia. Precisa fazer o quê? Um test drive. Os meus mentorados, eles estão fazendo um test drive. Sabe quando você vai comprar um carro, uma moto, uma bicicleta, um patinete, um patins, um skate, você vai fazer um test drive para saber se aquilo é confortável para você, se você se adapta, se a qualidade realmente é razoável. Você precisa entrar no processo de imersão para saber se aquilo é para você e como você pode antecipar etapas. Porque o que é, gente, um planejamento? Um planejamento simplesmente é você visualizar o futuro e trazer para o presente em forma de ação. Você vive o futuro, você antecipa o futuro, planejando como você quer que ele se realize. Então você começa a viver o seu futuro através das etapas, das ações que você precisa fazer. Então o mentorado ele faz esse test drive para quê? Para ele viver a consultoria, ele vai entender o processo, ele vai saber se de fato é aquele caminho, se o conhecimento dele é o suficiente, se precisa adquirir mais algum tipo de informação. Para quê? Para acelerar o processo. Por isso que o tema da live é como decolar na carreira de consultor empresarial. Você precisa estar em movimento. Só que esse movimento não necessariamente está na empresa, fazendo o trabalho, mas vivendo e ouvindo experiências de pessoas que já estão lá. No meu caso, hoje eu tive contato com 3 empresas diferentes e com 5 pessoas. Dessas 5 experiências, eu já obtive uma quantidade de informações suficientes para passar para os meus mentorados 3 dias seguidos ali, só discutindo problemas que a gente encontra e como propõe soluções ou inovações. Então, a gente precisa conhecer isso. Então, para acelerar, você primeiro precisa conhecer o veículo. A gente não consegue aumentar essa velocidade se não tiver o quê? Segurança, confiança, conhecer o trajeto, conhecer o processo, a estrada. Senão você vai se perder. Você não sabe como é a sinalização, como são as curvas, se tem buracos. Você precisa fazer ali um teste, começar a ver como é que funciona, quais são os dilemas, os desafios, as dificuldades que encontram. Para quê? Para você realmente avançar nesse processo. Então, uma das coisas mais importantes que um consultor tem que ter é o quê? Ganhar a confiança do empresário, ganhar a confiança do empreendedor, porque isso aí, quando ele identifica e tem esse reconhecimento pela qualidade do seu trabalho, gente, é a coisa mais importante que você tem que ter essa confiança. As pessoas têm que ter credibilidade em você. E essa credibilidade passa pelo campo da tua experiência, mas também pelo campo do aprendizado que você teve para fazer algo, mesmo que fosse na teoria uma parte teórica e vivendo a prática como resolver esses problemas. Quando você entende isso, aí sim fica tudo mais fácil de você conseguir conquistar. E aí, quando a gente percebe o que separa um medalhista olímpico do primeiro lugar para o quarto, não estou falando nem do segundo nem do terceiro, porque é milésimos mesmo, mas do primeiro para o quarto também são milésimos de segundo. Então, por milésimos de segundo, uma pessoa deixa de ganhar uma medalha, perde o primeiro lugar, não fala nem o segundo nem o terceiro, perde o primeiro, porque o intervalo que aqueles 3 ficam ali, a janela é muito curta. E a gente tem que entender exatamente como acelerar esse processo, como eu posso cada vez mais ser mais eficiente, ser mais coerente, ser mais compreensivo, entender o que precisa fazer para, de fato, você avançar. E aí, quando a gente tem essa confiança, né, a gente consegue já perceber o que falta ainda para fazer, que está o quê? Processo. São os processos, as etapas, o passo a passo que você tem que construir. Porque, assim, não é só falar.
eu tenho que falar para os meus mentorados e, ao mesmo tempo, eu faço o quê? Eu coloco a prova, o teste tem que fazer, vamos construir juntos. Só que não é algo aleatório, não é algo que as pessoas simplesmente recebem e falam, vai fazer aí. Não, vão fazer, mas que orientado, sendo acompanhado, corrigindo a rota, porque funciona como um GPS. Então, para decolar, a gente precisa ter o norte, direcionamento, o destino certo, que são consultores reconhecidos, faturando, saindo de 0 até 10K para começar por mês com consultoria. Então, esse é um propósito que a gente quer fazer as pessoas vencerem seus medos, suas angústias, muitas frustrações que já tiveram ao longo da carreira. Quantas pessoas já passaram por diversas empresas e simplesmente não se sentiram realizadas em nenhuma dessas empresas? Quantas pessoas simplesmente estão fazendo algo hoje pelo estado de sobrevivência, mas sem nenhum tipo de propósito por trás? Então, a gente precisa fazer esse ajuste comportamental para lidar com as interferências que vão surgir no ambiente. São muitas interferências que surgem, vão ocorrer. Mas como eu posso, de fato, antecipar isso para que não seja um sofrimento para mim? Então, o consultor, ele tem que passar uma credibilidade para as pessoas. Quando você começa a passar uma credibilidade, você vai ser visto com o tempo como uma marca. Eu sou visto como uma marca porque o meu trabalho é o que dá resultado ou não para uma empresa. A reputação que é construída em cima da minha imagem é o que vai ser transmitido para outras empresas em forma de indicações, dos relacionamentos que são construídos, de trabalhos que são renovados, porque eu crio aquela experiência, aquele sentido de valor para quem me contrata, e a partir do momento que percebe isso, muitas empresas querem continuar esse laço, quer fortalecer essa relação. Então, você começa a fazer um trabalho hoje pensando no futuro, porque você tem responsabilidade sobre todos os processos e etapas que vão acontecer. E aí você vai evoluindo um passo de cada vez. Porque é algo prático, gente. É simples, mas tem que focar. Tem que focar, tem que ter realmente uma predisposição de querer aprender, de querer fazer, errando, acertando. Então, assim, as dificuldades que você vai encontrar vai te tornar mais forte. As dificuldades que a gente enfrenta, que eu enfrentei na minha vida, recebendo os nãos, fazendo muitas vezes um trabalho sem saber se ia dar certo, porque simplesmente eu queria testar. E aí eu testava fazendo isso de forma gratuita, oferecendo valor. E na maioria das vezes eu acertava, porque não tinha o peso da cobrança ali. Se tivesse alguém me pagando muito caro por isso e testando inicialmente, eu poderia ficar com muito mais medo, porque nossa, está pagando, e se não funcionar? Então, o consultor também, ele tem que entender que isso não é ciência exata. Para você não entrar numa preocupação e achar que tudo vai ter que dar certo. Você toma as decisões alinhadas com o empresário, com o empreendedor, com o gestor, mas a responsabilidade pela execução, gente, é do empresário. O consultor não toma decisão, então você tem que tirar esse peso das suas costas, porque senão você foca tanto achando que você é o único responsável por isso, que qualquer desvio ou qualquer problema que possa acontecer, você pode se frustrar, inclusive querer se responsabilizar por isso, e aí vai ser algo realmente que não seja interessante. Um abraço aqui, Império Fone, que acabou de chegar aqui também, Matheus, Alaedes, um abraço para vocês. Então, quando a gente consegue ver isso, a gente começa o quê? Buscar, para decolar na carreira, a gente precisa buscar o sentido por trás desse trabalho que a gente desenvolve. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque se não tiver um propósito maior por trás, gente, não vai sustentar você em carreira nenhuma. Se você fazer algo simplesmente por uma troca, uma relação de troca para você receber aquela questão de um valor para sobreviver, e você não tem um propósito maior, você quer mudar a sua vida, a qualidade de vida da sua família, você quer viajar, você quer ter liberdade, o que é que você quer conquistar?
O que te move de fato todos os dias para você levantar da sua cama e a luta, viajar, pegar avião, sabe, dormir cada dia em uma cidade diferente, atender clientes diferentes, às vezes comer algo que você nem gosta. Quantas vezes eu já cheguei no aeroporto e não consegui comer nada? Quando você vê aquelas frituras, aquelas comidas horrorosas, além de caras, né? Você está ali no aeroporto, uma comida ruim, aí você começa a comer algo fora do horário, de madrugada, você acaba até passando mal, mas tem um propósito. Eu sabia, eu sempre soube o que eu queria para a minha vida, que eu queria conquistar através desse trabalho, através desse desenvolvimento de pessoas. E hoje é algo que me dá, assim, uma satisfação muito grande, porque eu percebo o valor que tem isso. Quantas empresas se transformam, gestores que conseguem encontrar um propósito para estar ali desenvolvendo seu trabalho, famílias que são restauradas, porque muitas vezes o negócio está todo sem funcionar, briga, relacionamento conturbado, aí você começa a ajudar essas pessoas a ter uma visão diferente. Tudo isso vai sendo transformado. Neila, sou sua fã. Dom ou não, você nasceu para isso. Oh, minha querida, muito obrigado. Obrigado, Bruno, também. Eu não sei se eu nasci, mas eu acho que eu me desenvolvi, sabe? Eu fui aprendendo, entrando de cabeça e gostando, sentindo prazer com esse tipo de coisa. E hoje, para mim, é algo que eu faço com muita facilidade. Então, eu busco ter as razões para fazer esse trabalho, para desenvolver isso, e obviamente, que quanto mais leveza tem no processo, as coisas fluem de uma forma muito mais acelerada, entendeu? A coisa parece que vai acontecendo de um jeito que nem você espera, não existe mais preocupação para a coisa dar certo. A coisa dá certo porque tem que dar certo, porque você faz para dar certo. Então, quando a gente tem esse propósito definido, fica muito mais direcionado, porque eu quero o quê? Viver essa narrativa. Eu procurei viver isso. E cada um de nós somos responsáveis por criar essa narrativa de vida. Só que muitas vezes a gente deixa de lado as nossas vontades, as nossas decisões, por algum acontecimento, mas no fundo você sempre será responsável pelo que acontece na sua vida em questões profissionais, porque a decisão está em suas mãos. Rosângela Dias, grande abraço para você. Então, quando a gente toma as decisões do que a gente vai fazer, dos investimentos que a gente vai fazer, tudo são decisões nossas, então não cabe a ninguém julgar, porque só a gente sabe o que a gente passa para fazer o que a gente faz. Só a gente sabe das noites perdidas para estudar, para aprender, se abdicar de ter certas coisas, abrir mão para você conquistar o que você deseja. Então você precisa começar a ter prioridade na sua vida. Você precisa começar a investir naquilo que de fato que é uma semente que vai trazer bons frutos e resultados para a sua vida. Não adianta ter um pensamento imediatista. Se você quer ser consultor, consultora, um profissional renomado, renomada, usar o seu conhecimento, você tem que ter paciência. Você tem que entender que é um passo de cada vez, mas o importante é se manter em movimento. É buscar aprender, de fato, aquilo que vai te gerar um valor, que vai te transformar. E eu vejo, inclusive, eu tenho mentorandos meus que falam o seguinte: Mário, eu ia fazer uma pós-graduação simplesmente por tabela, por fazer, ia gastar dinheiro e vejo que não vai me agregar valor. Olha que coisa legal, que responsabilidade. Eu já tive mentorados de fazerem pós-graduações das melhores do país. Não vou fazer aqui a propaganda porque não estou ganhando dinheiro para isso. Fazer as pós-graduações, pensa aí nas melhores universidades, a mais renomada na área da administração, de negócios, e dizer: Mário, eu vi que com você eu aprendi mais, porque eu comecei a ter foco no meu trabalho, na minha empresa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, as pessoas não estão querendo simplesmente conhecimento teórico para sustentar através de um diploma, de um certificado,
que na hora da prática não vai servir para nada. E uma outra coisa é que muitos profissionais, principalmente no ramo da consultoria, pensam que para decolar precisa ter um monte de certificado para apresentar. Gente, eu vou dizer para vocês, em mais de 15 anos, eu nunca precisei apresentar um certificado, um diploma de diversos cursos que eu fiz para dizer. A pessoa queria entender qual é o método, o que é que eu desenvolvo, qual a transformação que eu vou trazer para a empresa ou para a instituição, se for uma instituição pública, mas eu não precisei comprovar, ficar demonstrando, me esconder atrás de títulos. Fica até feio, sabe? Você usar isso como escudo para justificar, para convencer. As pessoas querem saber o que você faz, o que você é capaz de fazer. Então, muitas vezes, essa busca incessante por conhecimento alucinado, sem propósito, não vai levar você a lugar nenhum. Vai causar uma obesidade cerebral, vai encher a sua cabeça de informação desencontrada, exatamente isso, e você não consegue achar os pontos de como aplicar isso na empresa. Então, você precisa ter um norte, um direcionamento para você começar. Tá? Ai, gente, estou adorando aqui a presença de vocês, viu? Beijo grande, obrigado pela presença. É igual fazer isso aqui, olha. Tomar uma decisão de estar presente aqui, eu vou estar sempre com vocês às terças e quintas-feiras. Então, tem sempre conhecimento de valor, trazendo experiências, relatos, estudos, como a gente pode estar vivendo isso aqui através dessas lives. Então, aqui eu trago toda uma questão geral, que você pode também já começar a pensar, a criar esse direcionamento para você ter essa carreira um pouco mais definida, com mais assertividade. E para fazer uma comparação, eu estava fazendo uma análise sobre o Isaías Queiroz, né? O Isaías Queiroz, medalhista olímpico, que ganhou o ouro na canoagem, e ele, para chegar onde ele chegou, ele teve que passar por tantos problemas. Gente, eu fiquei assustado com a quantidade de desafios que esse cara passou, de onde ele veio, lá de Ubaitaba, né, no interior da Bahia, vivendo numa região indígena, né, que era dos índios tupiniquins, sem qualidade de vida ali, sem acesso, e ele conseguiu chegar onde ele chegou. E aí eu estava vendo alguns pontos da história dele, o que foi que ele passou. Só para vocês terem ideia, né, eu peguei aqui alguns pontos. Com 3 anos, ele teve um processo de queimaduras, porque a mãe deixava ele sendo cuidado com uma mulher, uma pessoa, e aí foi colocar uma água quente, enfim, ele sofreu queimaduras, ele foi desenganado com 3 anos de idade. Então, isso para começar, sabe aquilo que tem tudo para dar errado? E por que eu estou dizendo isso? Você tem todas as condições de você ter sucesso na sua carreira, ter os resultados que você precisa, mas muitas vezes você está preocupado com a opinião dos outros, não está acreditando na sua capacidade de desenvolver algo interessante, importante, aí você acaba se limitando a viver, de fato, o seu propósito. E aí, depois disso, ele foi raptado por uma mulher, né, como a mãe tinha que trabalhar, coitada, ela deixava, além dele, tinha mais 3 ou 4 filhos que eram adotivos e deixava esses filhos trancados em casa para trabalhar. E aí, nesse período, ele foi raptado, depois foi encontrado sozinho, chorando. Então, assim, sempre acontecendo coisas. O vencedor não vem fácil, gente. A vitória não vem fácil. Então, se você quer achar a vitória fácil, você tem que pensar em algo que não vai depender de usar da sua capacidade, da sua inteligência, das suas estratégias, porque na maioria das vezes você tem que ter um esforço. Ou então você ganha uma herança que pode perder tudo por não ter capacidade de administrar, você vai ficar tentando jogar na loteria que você só vai se tornar cada vez mais pobre, porque tem pessoas que acham que não faz nada na vida e espera que vai ganhar uma fortuna na Mega Sena, na loteria, e que ali vai ficar milionário. Gente, vamos pensar na probabilidade que é uma pessoa ficar rico, milionário, através desses jogos de azar ou dessa sorte. Só que enquanto muitas pessoas estão esperando cair do céu ou gastando dinheiro para jogar, tem pessoas se esforçando, se dedicando para isso. E aí, com 10 anos, o Isaquias, foi o que aconteceu? Ele perdeu um rim. Olha, ele subiu numa árvore para ver uma cobra, né, que tinha caído. Só que aí ele caiu,
ele teve um sangramento muito forte, bateu com a barriga numa pedra, ficou hospitalizado, perdeu um rim, tanto é que tem uma parte que brinca que era o sem rim, né? Porque ele perdeu o rim, e aí ele teve que se esforçar cada vez mais. Olha quanta coisa está acontecendo, mas não para por aí, né? Aí depois, nos Jogos Pan-Americanos de 2011 e Londres 2012, ele também ficou isolado, ele não teve apoio, ele estava ali tentando treinar, não recebeu apoio, teve que voltar para sua terra natal. E quantas vezes a gente quer fazer algo e não tem apoio das pessoas? E muitas vezes o apoio é o apoio da família, é o apoio do marido, de um pai, de um filho, de alguém que está ali do seu lado, que era simplesmente para apoiar nas suas decisões. Mas eu quero dizer para você que se você tem vontade de fazer algo, não espere a aprovação de ninguém. Não espere a aprovação, porque, gente, não vai vir dessa forma. Você tem que ter um ato de coragem. Você tem que enfrentar os seus medos, tomar decisão e simplesmente comunicar a sua decisão. Você não pode ficar esperando decisões de pessoas que são totalmente, completamente diferentes de vocês. Vocês não podem esperar que alguém que não tem atitude te dá apoio para você dar o primeiro passo. Você não pode esperar de alguém que não arrisca, que não dedica a transformar sua vida, a dar opinião sobre a sua vida. Entende? Não adianta você querer andar com pessoas ou pedir opiniões de pessoas que não viveram aquela experiência que você quer viver. E aí você vai se frustrar. Você vai desistir do sonho. E eu constatei que as pessoas não desistem dos seus sonhos. Elas desistem do processo, porque o processo muitas vezes é sofrido. E aí, quando você desiste de um sonho, na primeira oportunidade que você vê, ter contato com aquilo, vai voltar com muita força dentro de você. E aí você vai pensar que você desistiu, você não vai desistir. E aí, para continuar a história, né, do Isaquias, né, além de todos esses problemas, gente, aconteceu algo que foi assim, para mim, sabe, aquela coisa que acontece na vida da gente, que às vezes a gente fica procurando explicação, ou se culpando para sempre, até desistir realmente de continuar. Ele estava ele chegou a comemorar antes da hora. Gente, foi no Mundial de Canoagem em 2014, em Moscou. Antes de chegar na linha, ele mergulhou na água. Ele comemorou antes da hora. Imagine você, depois de todo o processo, de você estar ali lutando, você cometer um erro grave desse. E ele podia desistir, mas simplesmente ele pagou um preço muito alto. E tem pessoas também que não querem viver o processo e acham que está no pódio antes da hora. A gente não pode comemorar algo sem ter a certeza que de fato você conquistou. A gente comemora todo o processo, acompanha, vê o desenvolvimento, mas você precisa concretizar. E aí o que fica a lição? Tem muitas pessoas que são boas de começar coisas, mas são péssimas de terminar coisas. Começa o planejamento da semana, não conclui. Começa a leitura de um livro, não termina. Você vai ser lembrado não é pelo que você começou. Esses medalhistas olímpicos, eles vão ser lembrados porque eles terminaram a prova, porque eles conquistaram as medalhas. E mesmo aqueles que não terminaram, que não conquistaram ali uma medalha, eles terminaram. Então, se você ficou no meio do caminho, você vai ser lembrado como que desistiu do processo. E aí eu pergunto, você quer desistir do processo? As pessoas desistem muito fácil no primeiro obstáculo. Imagine se Isaquias fosse desistir de tudo isso que ele passou. Aí, quando foi em 2015, ele liderando a equipe, ele acabou boicotando lá no Rio de Janeiro um evento teste. Por quê? Porque estava sem receber, estava com pagamento atrasado, não tinha condições de treino. Então, você muitas vezes tem que lutar. E eu digo sempre, foi dar um passo para trás? Não!
foi mudar a rota, e a gente tem que parar com esse negócio de dar um passo para trás para dar dois para frente. É besteira. Porque quando você diz que está dando um passo para trás, você está desconsiderando a sua trajetória, a sua experiência de vida, o que você viveu, o que você aprendeu. Chegou aqui, não deu certo, muda de rota. Às vezes pode ser uma rota mais distante, com problemas que você vai enfrentar, mas você segue. Não tem esse negócio de ficar parando, desistindo. Segue firme naquilo que você acredita, senão você não decola. Foguete não tem ré. Para o avião decolar, ele não pode chegar no meio e simplesmente desistir, ele tem que continuar, mesmo que depois esse processo, como acontece para arremeter um avião. O que é que acontece? Ele vai tentar decolar, percebe que não está tendo condições, ele volta. Mas na hora da decolagem não pode dizer assim, vou desistir, vou dar ré, vou voltar. Não existe. E as pessoas desistem muitas vezes disso, de fazer esse processo acontecer. E o que é que a gente aprende? O que a gente aprende com essas histórias do Isaquias? Comece acreditando em você, por mais difícil que seja, a única pessoa que não tem que duvidar de você, da sua capacidade, é você mesmo. Porque tem um monte de gente de mentalidade fraca que no primeiro obstáculo simplesmente muda tudo e vai seguir o sonho de outra pessoa. Porque fraquejou, não era forte o suficiente. E aí começa a fazer algo que chega ali na frente, não tem sentido. Você pode até ganhar dinheiro, talvez fama, reconhecimento aleatório, mas no seu íntimo, no seu interior, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, realmente, quanto tempo eu perdi? Não aproveitou? Não curtiu a vida, não se organizou, e aí chega um momento que você vai olhar para trás e ver que foi uma vida vivida em vão. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que existem desafios na carreira, existem desafios. Muitos desafios. Mas como é que eu posso aproveitar esse desafio como aprendizado? Para me inspirar. Neila Patrícia, você me inspira. Neila, muito obrigada. Ser inspiração é uma responsabilidade. Só que isso não me envaidece, porque eu sempre acredito que eu tenho que melhorar. Por melhor que eu faça um trabalho, eu sempre fico me cobrando, nossa, mas isso pode melhorar. Eu posso chegar numa performance melhor, posso entregar um resultado bacana. Tá? Exatamente. Se a gente ficar, Neila, na zona de conforto, isso pode impedir o nosso crescimento. E a gente, às vezes, tem medo de enfrentar algo novo, porque não conhece o processo, e acaba te paralisando. Acaba te paralisando, e aí, quando a gente olha assim para o lado, diz, meu Deus do céu. E as pessoas não começam simplesmente, sabe por quê? A primeira coisa, elas duvidam da capacidade dela. Elas não têm confiança suficiente para acreditar que o conhecimento que ela tem vai ajudar a transformar a vida dela primeiro, porque aprendeu, investiu, estudou para aquilo. E o outro ponto é o quê? Ela acha que ela começa a se auto-sabotar. Ela acha que não tem conhecimento suficiente para ajudar as empresas com seu conhecimento. E aí as coisas começam a desandar, a dar errado. Um outro ponto, tem medo de fracassar. Quantos atletas foram para as Olimpíadas? Quantos votaram com medalhas? 19. Foram mais de 200 que foram, né? Votaram com medalha. E aí a gente fica perguntando, se todos eles tivessem medo de fracassar, quantos iriam enfrentar aquela disputa dos Jogos Olímpicos? Então, o fracasso, muitas vezes, faz parte do processo. O interessante é você tirar um aprendizado para a sua vida para você não cometer os mesmos erros. Não é que você não pode cometer erros novos. Você tem que entender que você pode cometer erros, mas erros novos. Porque se você comete os mesmos erros, você não aprendeu, você não estava ligado no processo, você não estava atento, você não estava atenta.
E essa dispersão é o que faz muitas pessoas desistirem de continuarem na carreira simplesmente porque elas acham, fazem comparações e acham que todos os outros desafios que forem enfrentados vão dar no mesmo. E aí começa a se autocobrar, a se auto-vitimizar, a se achar incapaz, porque não consegue realmente dar um passo diferente. Porque tem medo de crítica. Não vou fazer isso não, vão me criticar, mas eu não tenho conhecimento suficiente. O que é que as pessoas... Dane-se isso, gente, pelo amor de Deus. O que é que as pessoas vão falar de mim? Meu Deus, é porque eu nunca fui fazer esse trabalho, então as pessoas vão ficar me apontando, vai achar que eu sou idiota, que eu estou querendo me amostrar. Pelo amor de Deus. Se eu fosse me importar com isso, gente, eu não tinha chegado em lugares com ousadia. Com ousadia. Você tem que ir, tá com medo tremendo, sabe? Chega a barriga, tá ali roncando assim, ó. Tá fazendo aquele nó ali. Mas você tem que ir. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer isso por você. E a gente vai encontrar empecilhos? Muito. Vai ter muita gente que vai duvidar da sua credibilidade? Vai duvidar de você. Mas você tem que tirar um aprendizado com cada situação. E eu tenho muita paciência, sabe, de ensinar. Eu gosto, eu não sei se isso já é um dom, de ensinar, de orientar, de pegar na mão, de fazer com que a pessoa acredite no seu potencial. Gente, eu vou dizer para vocês, não, eu vou mentir, não. Eu me considero muito bom em fazer as pessoas acreditarem nelas e dar o primeiro passo para fazer o que precisa. Em vários processos de mentoria, de consultoria, eu estou fazendo ali, a pessoa não vai dar certo, não, vai dar certo, confia, bora, estou junto com você. E depois a coisa aconteceu. Então não é simplesmente uma falta de capacidade, é o medo, é a insegurança, sabe? Aqui, ó, Meire Fonseca, minha mentorada, acabou de falar que eu nem tinha visto aqui, ó, insegurança gera fracasso. Bruno, fracasso é uma das etapas do processo, exatamente. Aprende, erra, cai, levanta. Quantos atletas passaram por vários processos cirúrgicos, problemas psicológicos, estão ali aprendendo, sendo mais forte, aprendendo com aquilo que elas estão fazendo. Olha que coisa interessante. Só que nem todo mundo pode ser Suzana Vieira, que diz o seguinte, que não tem paciência para iniciantes, né? Não tem paciência, mas a paciência faz parte de mim. Ouvir. Um bom consultor, gente, ele tem uma capacidade de ouvir muito grande, muito mais até do que falar. Fazer perguntas inteligentes, que faça a pessoa pensar, que faça o negócio ter novos caminhos através da tua orientação. E aí, quando você faz as coisas com seriedade, com serenidade, com leveza, a gente tem que ser leve. Você tem que estar diante de uma outra pessoa que vai receber o teu conhecimento, você tem que estar feliz por essa oportunidade, por estar ali, contribuindo com aquele desenvolvimento, com as pessoas, com a empresa. Isso é maravilhoso demais. Só que aí tem um problema. Eu vejo muitos consultores que querem começar a carreira e que o que acontece? Quer atirar para todo lado para buscar conhecimento, conhecimento sem direcionamento. Não vai resolver. Não é passar a noite maratonando os vídeos que existem, lendo tudo que encontra pela frente. Não. Procure um caminho, um método. Quando eu aprendi que se você tem 10 métodos, se você quer aplicar todos, o que acontece é o seguinte, você não vai aplicar nenhum certo, você não vai ter resultado com nenhum deles. Porque se já está dizendo método, existe início, meio e fim. Você tem que fazer, avaliar. Só que as pessoas têm uma ansiedade por não confiar no método. Confia, caralho, no método. Porque se você está dizendo que tem um método que comprova, que dá resultado, que você tem que fazer isso, aquilo, aí você, não, mas eu estou vendo um vídeo aqui de um consultor que está dizendo que tem um processo diferente de prospectar. Ou você segue o método A, ou você segue o método B e vai. Um atleta olímpico, ele não tem
vários treinadores para cada um dar um método para ele treinar. Não, gente, existe uma cartilha, o passo a passo. Quando você vai numa academia, que você tem um instrutor, um personal trainer, você simplesmente segue a orientação daquele profissional. Você não fica pesquisando coisas aleatórias para saber que tem um treino bom para fazer e aí vai dar certo. Você tem que focar e na consultoria a mesma coisa. Eu digo para os meus mentorados, segue o processo, segue o método, vamos construir juntos. Porque a gente fica nessa ansiedade de querer fazer mais, aprender mais, isso, aquilo. Não é isso mesmo? Está com medo? Vai com medo mesmo. Está com frio na barriga? Vai. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A gente pensa que não, mas as pessoas com quem a gente se relaciona, elas estão torcendo para que a gente dê certo, para que o processo dê certo, para que a sua apresentação dê certo, porque elas querem absorver o que você tem de melhor. E se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Né? Quem é que vai acreditar? Então, assim, pega o conhecimento e treina. Treina, coloca em prática, tira dúvida, aplica, faz de novo, e de novo, e de novo. Porque o conhecimento para ser consultor, ele é treinável. Só que tem muita gente que aprende muito, aprende, absorve conhecimento, não coloca em prática, esquece, se perde. E aí, sabe você buscar na memória, resolver algo específico com um turbilhão de informações desencontradas, sem nunca ter colocado nada em prática, sem testar, sem ouvir alguém que tem experiência, que te conduziu, obviamente que não vai funcionar. Você vai perder mais tempo escolhendo uma decisão do que tomando a própria decisão. Eu não sei se quem gosta de maratonar filme, ficar vendo lá na TV ou nas empresas de streaming, né? O que é que faz? Passa mais tempo escolhendo ali o filme com controle, passa para um lado, passa para o outro, perde um tempo, perde 20, 30, uma hora escolhendo o filme e acaba assistindo e vai dormir quando começa a assistir. Quando começa a assistir, vai dormir. Por quê? Porque não tinha certeza do que queria fazer. Então, a gente tem que tornar o processo de consultoria, você que quer ser consultor, você vai começar a treinar. Para decolar, você vai treinar, 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 até que isso se torne algo natural. Um atleta olímpico, quando ele repete inúmeras vezes, treinando 8, 10 horas por dia, o que é que acontece? Ele não fica pensando ali, qual é o próximo movimento que eu vou fazer? Aquilo vem, gente, de uma forma muito rápido. Eu vendo uma entrevista da Rebeca Andrade, né, que é uma ginasta que ganhou o ouro, ela treina tanto que aquele movimento que faz ali é tão automático que não pensa, o que é que eu vou fazer agora? É um looping que acontece um atrás do outro, um movimento desesperador que você vê aquela... Como é que consegue? Porque é o treinamento. Conseguiu deixar uma memória que cada movimento se repete com muita facilidade. E são esses tipos de experiências que a gente tem que aprender com esses atletas. Gente, a riqueza de estudar o comportamento, a postura, como é o treinamento, os desafios que esses atletas passaram, para a gente perceber que sem luta não há vitória. Não tem como você chegar no pódio sem passar pela competição, sem você passar pelas dores, muitas vezes sofrido ali. Para quê? Para você chegar. E quanto mais duro é o processo, mais valor você dá àquela medalha, àquela conquista que você teve. E isso, eu estava olhando hoje, assim, não é que eu sei de tudo, obviamente tenho muita coisa a aprender, estou sempre me atualizando. Mas quando surge um problema, automaticamente vem uma memória, uma lembrança de um fato com a experiência que eu vivi, e eu começo ali a levar também como solução para outra pessoa. Eu começo a propor soluções através do quê? Das minhas experiências. E aí o grande problema é que as pessoas levam anos para tomar uma decisão de fazer algo.
E aí vou fazer hoje, eu vou fazer esse curso hoje, eu vou começar a fazer a programação dessa viagem hoje, começa a passar meses, anos, e você não toma decisão. O problema é que quando você toma a decisão, você já perdeu muito tempo. Já vieram diversas pessoas que já fizeram, já ganharam. Imagine se esses atletas que estivessem agora competindo, eles demorassem mais tempo, não ia chegar a vez dele, ia passar o prazo, ia passar a idade e não ia poder competir. E aí eu fico pensando, olha gente, eu lembro, teve um treinamento que eu queria fazer em São Paulo, em 2011, e a empresa que eu trabalhava não me permitiu fazer, porque eu ia ter que me ausentar 3 dias. Um investimento que eu ia fazer do meu bolso, um investimento caríssimo, e aí eu fiquei tentando fazer ali, no momento eu não consegui. Quando eu percebi que depois, quando eu vim fazer o quê? Como prioridade? Depois de uns 6 anos que eu fui fazer aquilo. Aí eu fiquei pensando quanto tempo eu perdi, porque quando eu tive acesso ao conhecimento, eu pensei, nossa, poderia ter valido a pena se eu tivesse saído daquela atividade ali e fosse dedicar para fazer aquele trabalho. E tudo fica um aprendizado, fica um conhecimento, um entendimento do que você precisa fazer. E aí tem pessoas que ficam esperando o momento perfeito, sabe? O momento perfeito, a hora certa, ter o dinheiro para fazer, nunca vai chegar. E vou dizer para vocês, eu lembro uma vez que eu queria comprar uma moto, eu comecei a juntar o dinheiro. E aí comecei a juntar o dinheiro para comprar. Quando eu tinha uma grana suficiente, eu precisei gastar com problema de saúde. Parece praga. Toda vez que tá com aquele dinheiro sobrando, vai vir uma coisa. Então, qual que foi que fica de lição disso? Tem vontade de fazer? Comece agora, na condição que você tem. Comece a fazer. Faça para pagar, inclusive, parcelado, dentro das condições que você tem. Porque se você for ficar esperando o momento perfeito, vai surgir muitos problemas ali no meio do caminho e você vai ter que desviar a sua atenção. Roseane, você é o cara, Roseane. Obrigado, querida, pela presença. Um beijo para você que está aqui. Que bom os encontros da vida, né? Que a gente vai encontrando. Então, não espere um momento ideal para entrar, para começar a consultoria, para ter o melhor conhecimento, ter todos. Não, gente, comece do jeito que você é, do jeito que você tá, dá o primeiro passo, erra, se levanta, faz de novo e de novo. Quando vê, você está fazendo do modo automático como um atleta olímpico. Entendeu? Você vai estar se relacionando com as pessoas de forma natural. Mas primeiro precisa se permitir a viver o processo, a confiar no seu mentor, a confiar no seu instrutor, escolher alguém para te orientar, independente de ser eu ou outro profissional, você não pode ficar pulando de galho em galho, ouvindo diversas opiniões que só vai trazer mais confusão mental para você e você não vai chegar em lugar algum. É óbvio, viva o presente, o agora. E aí o que é que eu tiro de lição dos atletas olímpicos e que você tem que trazer para a sua carreira de consultor? É que eles entram no processo para dar certo, para fazer dar certo. Eles não entram achando que vai dar certo. Tem uma grande diferença. Você tem que entrar ali, o medalhista entra para ganhar, ele faz ganhar. Ele não fica achando que vai dar. Pode não dar, mas gente, é mentalidade. Você tem que entrar para fazer dar certo. Só que a gente tem aquele negócio do pezinho atrás, né? Ah, tem que ir com o pezinho atrás, tem que ir devagar. Só que isso leva literal ao pé da letra, porque precaução a gente tem que ter na vida, obviamente, avaliar os riscos, mas esse pensamento limita você de querer fazer para a coisa acontecer. Aí quando não dá certo, dizer, bem, eu sabia que não ia dar certo, não tinha as condições suficientes para isso, eu não tinha um conhecimento adequado para fazer. Vai buscar o quê? Desculpas para se autoconvencer da sua incapacidade de ser resolutivo. E vai passar a vida toda justificando o porquê
que você não conquista aquilo que você quer para sua vida. Vai sempre ter uma desculpa. Vai sempre buscar alguém, algum motivo para que você realmente se sinta bem, tranquilo com a sua consciência, sabe? Sabe que errou, não fez o que deveria, não se comprometeu, mas no final, como um alívio, vai dizer assim: rapaz, eu não tive tempo suficiente, eu não me preparei, eu não fiz a coisa para acontecer mesmo. Vai ter uma desculpazinha ali para justificar aquele erro, mas na verdade tem certeza e tem consciência de que foi a única pessoa responsável por esse processo. Rosiane Passos, eu precisava ouvir tudo isso. Impressionante como tudo isso que você fala se encaixa no momento que vivo. Todas as vezes é assim. Ô, Rose, eu fico feliz de poder, de alguma forma, me conectar com a sua história e fazer você refletir. E uma coisa que eu digo para você e outras pessoas que também estão passando por esse processo de dúvida, de entendimento, é de perceber o seguinte: não são as suas condições atuais ou o seu passado que vai determinar o futuro que você quer para a sua vida. Não importa se até aqui o que você viveu, independente da sua idade, do seu nível de instrução, do que você fez, se tudo deu errado, deu tudo merda, não funcionou, o importante é o que você vai construir a partir de agora. Mas essa decisão tem que ser tomada. Nós vivemos de tomar decisões a todo momento. Você escolhe se você bebe água, se você não bebe água, se você vai comprar na loja X, você vai comprar na loja Y, se você vai vestir uma roupa branca, uma roupa preta. Tudo é decisão. E tomar essa decisão sabendo que você tem responsabilidade sobre isso, faz com que você queira agir muito mais rápido do que ficar esperando a condição ideal, perfeita, ou ficar se ancorando em pessoas e processos que só vai te colocar para baixo. Não vai fazer você enxergar o potencial que você tem. Gente, todos nós nascemos com um potencial incrível a ser desenvolvido, a ser aprimorado. Se você tem um talento maravilhoso, mas tem pessoas que têm um talento que não está nem aí. Alguém fala assim: nossa, você tem um talento para oratória, você dava para ser jogador de futebol, e a pessoa diz: não, mas eu não gosto. Não adianta se você não tem um talento, se você não treina. É isso que a gente tem que entender. Tem que treinar, tem que viver esse processo, essa realidade. E aí as coisas vão realmente mudando, vai se transformando para que a gente possa viver. Foi o que eu vi a maratona aquática feminina, né? A Ana Marcela. Gente, foi o quê? 10 quilômetros, você nadar. Ela diz: eu entrei para vencer, porque só Deus e eu sabemos de todos os processos que eu passei para estar aqui. Então você vai com aquela determinação que ninguém toma, ninguém rouba isso de você. Mas cabe você querer dar esse primeiro passo. E é isso que eu mostro para os meus mentorados, quem entra. Inclusive, para quem tem interesse, gente, no meu perfil tem uma lista de espera, porque a turma está fechada, não entra mais ninguém, tá? Porque tem todo um processo, acompanhar. Então, quando tiver uma nova possibilidade, você vai ser avisado. Se você colocar lá seu nome, seu e-mail, você vai ser avisado de quando tiver outra turma, para você aprender sem compromisso, você querer viver realmente essa experiência de dar um salto significativo na sua carreira, tá? Então, é uma oportunidade que eu estou oferecendo para você que tenha realmente essa vontade de viver e de querer realmente se transformar, tá? E aí, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que entram na mentoria e que acha que é o suficiente. Não é só o suficiente entrar. Tem que querer fazer, tem que mudar, tem que aprender, tem que ter foco. Tem que ter foco naquilo que quer aprender, que quer dedicar. Tudo que a gente focaliza cresce, expande. O que é que você quer expandir na sua vida? O que é que você quer fazer hoje realmente para se aprimorar? Então a mentoria vai te permitir isso, a viver, tá? Você não pode ignorar suas ideias, seus sonhos, suas vontades de se transformar. O Birajara, um grande abraço. Rogério, seja bem-vindo. Então você não pode ignorar o conhecimento que você tem, as habilidades que você tem. Se você tem uma ideia que parece óbvia, mas para aquela empresa, para aquela pessoa, é algo surpreendente.
Hoje eu estava conversando com uma profissional em um trabalho que eu estava desenvolvendo, ela falou assim, hoje eu estava conversando com uma profissional em um trabalho que eu estava desenvolvendo, ela falou assim, Mário, conversando com você, eu consigo pensar e no meu trabalho, no dia a dia, eu não consigo, porque eu estou tão envolvida com o problema que eu não consigo viver isso. Você trouxe tantas coisas que são simples e óbvias, mas que eu não consigo enxergar. Então, se você tem esse talento, essa habilidade, não perca isso. Tem muitas pessoas querendo aprender com você, ter o conhecimento que você tem. E esse dom, esse talento, ele não pode ser esquecido, deixado de lado. Você tem que viver ele agora. Você tem que se conectar com essas pessoas, porque, gente, a energia, olha só, a energia é contagiosa, sabe? E aí você tem que perceber o seguinte, você quer contagiar ou você quer contaminar as pessoas com a energia que você tem? Então, a gente, quando encontra alguém, a gente tem que aproveitar essa experiência, essa oportunidade, esse contato, para quê? Para eletrificar essa relação, eletrificar os neurônios, fazer a pessoa tomar um choque, uma reação, um impulso para tomar uma decisão. E nós, enquanto consultores, a gente consegue eletrificar os neurônios das pessoas, fazendo perguntas, questionando, fazendo a pessoa pensar, se mover, sair daquele lugar. E isso é maravilhoso, porque você sai daquele processo, daquela decisão ali, sabendo que você contribuiu com a vida de alguém que de repente não via nem possibilidades de resolver e de melhorar aquilo. Então, é muito lindo, é maravilhoso. Eu sou, de fato, um apaixonado. E para ajudar você a potencializar sua carreira, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: como você pode alavancar os seus resultados através das pessoas que estão convivendo com você, no seu trabalho, dos seus amigos, nos seus relacionamentos, para abrir portas para você, para te apresentar para outras pessoas, para você fazer negócios. A gente tem que estar ligado em tudo. Antes de pedir algo, gente, ofereça valor, ofereça ajuda, dê a mão, dê apoio, porque lá na frente a pessoa vai lembrar de você, que você fez algo sem necessariamente esperar nada em troca. Se você vê um problema na empresa, se propõe a ajudar, a resolver, a dar uma solução. É isso que a gente tem que fazer, tá? É isso que a gente tem que começar realmente a visualizar, tá? E eu fico muito feliz, de fato, de verdade, por poder, assim, ser um elemento de transformação, um instrumento de transformação da vida das pessoas. E primeiro, eu procurei acreditar em mim, porque se eu não acreditasse em mim, eu nem estaria aqui diante de vocês. E isso é algo que eu carrego comigo, tento passar para as outras pessoas, para viverem também as melhores experiências das suas vidas. E a gente tem que entender que a gente tem que plantar uma semente hoje, mas não pode esperar o resultado amanhã. Precisa de um tempo, acreditar no método, no processo, fazer as coisas acontecer, para que você realmente possa viver isso. E eu quero passar agora uma atividade, assim, dar um exemplo para vocês, como vocês podem descobrir esse talento, potencializar os resultados de vocês. Vocês vão fazer, gente, simples, simples. Vejam 10 habilidades e competências dos maiores atletas olímpicos. O que pode nos ensinar com essa experiência? O que é que a gente pode ver? Aí vocês vão ver a habilidade de disciplina, perseverança, liderança, influenciar pessoas, a reputação. Pense em 10. E aí imagine como você pode trazer para a sua vida essas características para você ter sucesso na sua carreira como consultor ou consultor empresarial. Porque a gente não consegue ter resultados, chegar no pódio, sem nos desafiar, sem querer fazer diferença, sem querer buscar esse resultado. Porque, gente, não é só sobre buscar sucesso, é sobre continuar aprendendo todos os dias. Em cada oportunidade que você tem, é uma caixa de infinitas possibilidades de você buscar algo novo que você vai poder viver, que você vai poder aprender. Então, olha só, queria agradecer aqui a presença de vocês. Né? Se vocês gostaram, dizer um joinha, o que foi que achou desse momento, né, dessa entrega. E na próxima quinta-feira estarei junto, sempre com assunto novo, com bate-papo. Sou Chique, seja bem-vinda.
Rosa, né? Newton, um abraço para você que chegou aqui. E aí, gente, a gente vai vivendo isso, convide os amigos, avise. E uma coisa para decolar, você que quer ser consultor, quer ser um profissional de excelência, comece a falar para todo mundo. Eu sou consultor na minha área financeira, comercial, estratégica, de RH, de processos. Começa a abrir a boca, dizer para o mundo que você é o que você faz, que você entrega resultado, para que as pessoas possam te enxergar. Se você não abrir a boca, ninguém nunca vai saber que você é um consultor. Isso depende de você, tá? Escolha viver essa experiência, viva isso todos os dias, se conectando, aprendendo, né? Para que você possa realmente. Cleide Matos, um abraço, boa noite. E aí, gente, é o seguinte, quando eu estiver aqui, vocês podem mandar direct, que eu sempre respondo. Tiver dúvida de como funciona a mentoria, de como é o processo de consultoria, eu sei que vocês podem muito viver uma vida épica, uma vida abundante, de experiências incríveis, se conectando com pessoas, viver, viajar o mundo, fazer tudo que você tem vontade, porque você nasceu para voar, para ganhar infinitamente todas as possibilidades que o universo tem para você, tá bom? Queria agradecer a todos vocês, um beijo no seu coração, tá? Eu espero que tenha ficado aí uma mensagem plantadinha no seu coração que você pode muito mais. Que você é um avião para decolar, mas simplesmente está se contentando a andar como um carro sem potência. Então, use essa potência para decolar. Foguete não tem ré e siga firme no seu propósito, tá bom? Um beijo grande, uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe a todos e quinta-feira estaremos de volta. Tchau, tchau.